Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte, usando de novo essa música muito apropriada para esse momento, para esse tempo litúrgico do Advento. Senhor, vem salvar seu povo das trevas da escravidão, né? Vem salvar teu povo. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. E a gente vai vai testemunhando a cada dia essa ação de Deus. Deus está agindo. O anjo do Senhor continua agindo sempre. Sempre tem uma mensagem em tudo. Nos momentos de conflitos, nos momentos bons. Tudo deve ser diante de quem acredita, diante de quem está sintonizado no futuro. Pode ter certeza que tudo que acontece com a gente é mensagem boa. Pode até não ser para muitos, mas para aqueles que têm fé, sempre, qualquer acontecimento, por mais cotidiano, corriqueiro que seja, ele é mensagem sendo trazida a nós. Então, com esse espírito de que o Senhor está cuidando sempre de nós e querendo nos salvar constantemente, porque a vida, ela sempre mostra sinais de avanço, porque a vida não quer retroagir, né? Mesmo que a pessoa queira, a vida não quer. A vida quer seguir em frente, né? Isso aí é vontade de Deus. Acolhendo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Façamos um pouquinho de silêncio para acolhermos no coração, na mente, na vida, mais esse momento de mensagem. Pois é, meu irmão, vamos então ao Evangelho de hoje, dessa sexta-feira, dia 18 de dezembro. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã,
Deus está sempre fazendo os seus anúncios em momentos tão diversos, né? Anunciando sempre a salvação, a geração de algo novo. Nós hoje estamos vendo o anúncio do nascimento de Jesus como Salvador da humanidade. E é importante, só a título de curiosidade, de esclarecimentos, né? Que em Lucas o anúncio é feito a Maria. Em Mateus o anúncio é feito a José, né? Em Maria é feito no momento do cotidiano dela. A José, o anjo, a mensagem é dita através de um sonho. Engraçado, né? A gente poderia já tomar isso como uma mensagem importante para cada um de nós, né? Quando é que o anjo está falando com você que está me ouvindo agora? Às vezes a gente se depara com esses textos e fica pensando assim, engraçado, naquele tempo Deus falava facilmente, o anjo falava facilmente com as pessoas, e hoje a gente não vê nenhum anjo aparecendo e falando com as pessoas. Será por quê, hein? Por que naquela época falava e hoje não? Mais uma vez eu digo, né? Vamos interpretar a maneira simbólica de se falar, né? Na verdade, a palavra anjo significa mensageiro. Então, nesse sentido aí, um anjo está sempre falando, né? Seja no momento da dificuldade, da doença, né? Rafael, Deus cura. Olha como Rafael está falando aí com todo mundo através dessas vacinas, hein? Eu não consigo ver Deus, eu falei sempre isso, eu falo, né? Eu não consigo separar Deus do mundo, não. As coisas, Deus está agindo em tudo, né? Tudo é força, tudo que é para o bem é força dele, é mensagem dele. Então veja aí como Rafael está agindo, né? Deus cura, né? Como Miguel está agindo. Quantas vezes a gente supera coisas, né? E a gente diz, ninguém é como Deus. Quem é como Deus, né? Então, Deus é maior, né? Força de Deus, né? No sentido de Gabriel. Deus está sempre realizando alguma coisa, né? Alguma coisa boa, não importa o momento. No momento da vida de Maria, Deus realizou de um jeito, nem sonho, Deus também anuncia a José. Muito bem. Agora, o anúncio a José, ele vem no momento de conflito. Que conflito era esse? E é muito interessante a gente refletir sobre isso. A gente não gosta de passar pelos conflitos, né? Quem gosta? A gente sempre acha que o bom é a vida ser assim, linearmente boa, né? Ficar assim, eternamente boa. Sempre. Não pode passar por percalço nenhum. Porque falta vigilância às vezes, né? É o que a gente diz, sempre vigilante, porque a gente não sabe a hora em que as coisas acontecem. Pode acontecer coisas boas, pode acontecer também coisas ruins. Esta é a vida. Não existe felicidade pura, nem infelicidade pura. O que existe é o viver. Pronto. E no viver tem momentos felizes e momentos infelizes. Faz parte da vida, né? E quando a gente tem fé, o que acontece? A gente vai crescendo com ambos, né? Faz parte da dinâmica da vida. É sinal que a vida está acontecendo, né? A gente está passando por um momento, passando por outro, passando... E assim vai, né? Hoje a gente está bem, amanhã a gente não está. Não fica achando que... eu planejo uma coisa e não acontece. Isso é normal.
né? A gente vai querer ser Deus, planejar e acontecer e ser dono do destino? Não. A gente tem que só se abrir a Deus, né? E deixar que Deus ilumine e comunique com a gente através dos conflitos, dos momentos bons, enfim, né? Através de tudo que acontece. Bom, qual foi o conflito de José naquele momento? O conflito de José é o seguinte, porque ele tinha uma jovem prometida em casamento a ele. Só para a gente entender, nós já falamos isso aqui, que o casamento judaico tinha um processo muito mais complicado que o nosso. O casamento judaico, a, a, o jovem gostava de uma jovem, enfim, e ele ia lá fazer um contrato de casamento com ela, né, com os pais, assinava e tudo, né? E depois ficava um tempo preparando para esse casamento. Mas já tinha um contrato assinado, mas não podiam morar juntos, né? Esse período era chamado período dos esponsais. Não eram casados oficialmente, o casamento não tinha acontecido, mas tinha promessa de casamento, né? Ambos deviam ser fiéis um ao outro. Não podia acontecer nenhuma infidelidade nesse momento. E foi exatamente nesse momento, antes de acontecer o casamento com José, que Maria fica grávida. Como diz aquela poesia ali do Carlos Drummond de Andrade, né? E agora, José? O que fazer, né? Meu Deus, que situação difícil. Então, a lei, se José fosse justo à lei judaica, ele tinha que denunciar, porque o homem tinha que denunciar a mulher quando acontecesse algo desse nível. Mas José preferiu ser justo a Deus, não justo às leis judaicas. Tá vendo? São duas justiças, né? Tem gente que é muito justo à lei. Não, a lei é assim, pronto, acabou, papapá, tem que ser denunciado assim, e pá, é assim que é direito. Tem gente que é muito fiel às normas, mesmo sabendo que aquilo vai prejudicar os outros, mas não, tem que ser fiel, né? Essa aí é a justiça da lei. Tem a justiça de Deus que vem pela compreensão, pelo amor, né? Pela ponderação. Vamos compreender o outro lado. Essa é a justiça de Deus. E o texto diz que José, sendo um homem justo, ele não quis denunciar Maria. Isso é muito importante, olha aí. Não quis denunciar Maria. Decidiu que ia abandoná-la em segredo. Vou deixar essa mulher aí, pronto, não quero denunciar, eu não quero prejudicar a vida dela, porque as leis eram severas, né? Imagina, ela podia até ser apedrejada em praça pública. Então José não queria nada disso. Então, ele decide, então, abandonar Maria. Mas aí que vem o anjo, né? Em sonho, naquele momento de conflito. Quanta coisa a gente sonha também. A gente às vezes tem até pesadelo no momento de conflito, né? Você fala, eu não durmo, e quando eu durmo eu fico com sonho atribulado, que não sei o quê, porque conflito é conflito, né, gente? É muito complicado. Atinge a gente em todos os níveis, o sono, a saúde e tudo, né? Bom, aí o anjo aparece em sonho
E fala que José tinha que aceitar Maria, porque não, ela estava grávida, não era de homem nenhum. Ela estava grávida do Espírito Santo. E fala o seguinte com José, que ele deveria aceitá-la porque nela estava sendo cumprida a profecia lá de Isaías. Sabe que profecia que é? Vocês podem abrir a Bíblia depois e conferir. Lá no capítulo 7, né? no 7 de Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz assim, né? Eis que, deixa eu ver se eu acho que eu não deixei a Bíblia aberta aqui. Eis que a virgem conceberá, não é virgem que está escrito lá, é jovem. Eu não vou achar aqui porque de repente assim não dá para achar. Eu devia ter olhado antes, mas enfim, lá está escrito algo assim, né? Eis que uma jovem, a jovem, eis que a jovem dará à luz um filho que será chamado pelo nome Emanuel, mostrando que Deus está conosco. Lá em Isaías, e alguém pode dizer assim, mas quer dizer que Isaías estava falando de Jesus? Não. Isso aí é Isaías falando com o rei Acaz. Era um momento muito sério de conflito com a Síria, com tudo. No Reino do Sul a coisa estava de mal a pior, e o rei numa insegurança, e colocando em risco, né, a Síria colocando em risco o reino de Judá, onde Acaz era rei. Isaías anima as esperanças do rei, sabe por quê? Porque a jovem esposa dele estava grávida. Estava grávida exatamente de Ezequias, né? E Isaías via no reinado de Ezequias uma superação de toda aquela situação, um momento de esperança para o povo de Judá. Portanto, ele diz, como se dissesse, não perca a esperança não, viu, Acaz? A coisa está assim, está difícil, mas olha, sua esposa está grávida. A jovem esposa sua está grávida. Lá em Isaías está escrito jovem. No Evangelho, tanto de Mateus quanto de Lucas, é traduzido por virgem, né? Para acentuar a virgindade de Maria, já é outra questão. Então, o evangelista busca isso para montar esse texto, ele busca isso lá no profeta Isaías, né? Para dizer o seguinte, aquela jovem rainha, aquilo que se esperava que ia nascer dela, passa a ser esperado em Maria. E aquele reinado que se esperava em Ezequias, mostrando que Deus estaria presente, Emanuel, não é? Ia ser cumprido em Jesus. E foi cumprido em Jesus. É o reinado de Jesus que se torna o reinado do cumprimento pleno das promessas de Deus à humanidade. Muito bem. Então, José obedece o anjo, né? Obedece o anjo e resolve acolher Maria na sua casa. E aí vem essa mensagem final, né, gente, que a gente deve sempre ter. Primeiro, esperança. Interessante, né? Isaías via num menino que ia nascer, que ele nem sabia como é que ia ser o reinado desse menino. Ele já via esperança para Judá. Imagina. Para quem tem esperança, qualquer sinal é um sinal bom, viu?
seja em momento de conflito, seja, sei lá, tudo é sinal de algo melhor, é sinal de que algo vai melhorar. Nós não estamos tendo esperança agora, nesse momento de pandemia. Qualquer coisinha, o que nós não podemos fazer é negar a ação de Deus, né? A ação de Deus nas vacinas, a ação de Deus nos pedidos de dos cuidados, né, que os poderes públicos, os poderes aí, os cientistas estão pedindo para as pessoas terem, né? Tudo isso é a ação de Deus e isso vai alimentando nossas esperanças. Imagina, com pouco tempo, Deus faz coisas às vezes que sai fora do trivial, né? Uma vacina às vezes demora tanto tempo, anos, para ser testada e tudo mais, e aí essa vacina com tão pouco tempo. O que é isso? Ação de Deus, né? Tudo aquilo que se apressa para a salvação humana, com certeza é ação de Deus. Então, nunca perdeis a esperança, viu? E a outra coisa é a cooperação. A cooperação. Não adianta a gente não participar do processo, né? José foi chamado a cooperar. Coopera, aceita Maria, né? José, o Papa Francisco proclamou esse ano como o ano de São José, né? O ano da cooperação. José é um personagem muito importante, porque ele esteve ao lado, ele cooperou, ele acolheu. Se não houver uma cooperação de todos, não vai haver. Nós vamos dificultar a ação de Deus e nós não podemos dificultar a ação de Deus. Cooperar em tudo. Não ficar aí com briguinhas políticas, colocando, sabe, essa bobajada que tá aí. É gente com fake news, é gente querendo tirar o outro de cabeça, falando que é tanta bobagem acontecendo, viu? De gente que quer simplesmente estancar o processo, de gente que quer bloquear o processo. Isso aí não é de Deus. Então, como José, sejamos cooperadores, né? Vamos estar atentos àquilo que Deus está comunicando com a gente a cada momento, seja no sonho, seja através dos conflitos, seja no dia a dia, no cotidiano da vida. Deus está sempre enviando o seu anjo, a sua mensagem, o seu mensageiro, e ele está atuando sempre, nos mostrando que a salvação está acontecendo a cada dia. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos nos colocar diante da misericórdia, do amor de Deus, da sua força. Vamos nos abrir à comunicação de Deus, deixar com que Deus possa colocar nas nossas mentes, dentro de nós, o seu propósito, e cada um seja aberto, cooperador dessa ação, desse propósito de Deus. Tudo isso, Senhor, nós elevamos a vós. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade
do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que essa bênção desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. Amanhã, sendo sábado, nós já sabemos que nós não temos esse áudio, mas sim o programa Condutor de Cristo, pela Rádio América, a partir das 12h15 até as 14 horas, todos os sábados, nós estaremos juntos, tá bom? Então, que Deus abençoe e até amanhã, na graça de Deus.